deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Hoje, queremos considerar os versos 26 e 27. Então, abra sua Bíblia nesse texto, Efésios 4. Eu lerei os versos 26 e 27. E o tema da mensagem é este: cuidado com seu senso de justiça. A ira é resultado de uma ação julgadora que erra. Eu vou repetir. A ira é resultado de uma ação julgadora que erra. E esta parte final da proposição precisa ser gravada. Precisa estar aí na sua mente, porque no decorrer da mensagem nós entenderemos isso. Efésios 4, 26 e 27 diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. É a velha prática de procurar razões aceitáveis que autentiquem nossas atitudes. Eu digo, você é pecador. E aí você responde, mas e quem não é? Eu digo, você errou. E aí você responde, mas ele ou ela fez isso ou fez aquilo. Tudo se resume em uma ação julgadora que incrimina o outro e direta ou indiretamente nos absolve. O suficiente para julgarmos a ação alheia, julgarmos a ação da outra pessoa. Devemos ponderar sobre o nosso senso de justiça. Por que julgamos? O que nos motiva ao julgamento? Santidade ou incômodo? Santidade aponta para um olhar para Deus. Aponta para o Senhor. Um desejo de considerá-lo e de adorá-lo, independentemente de nós. A santidade sempre tem este viés. Ela sempre nos conduzirá dentro deste formato. Considerar o Senhor, matando o nosso eu ou a nossa pecaminosidade, e adorar ao Senhor, vivendo em conformidade com aquilo que aprendemos dele. O incômodo aponta para alguma exposição nossa que achamos injusta, ou a discordância de algo que nos diz respeito. Então, o que nos motiva, ou o que o motiva ao julgamento? Santidade ou incômodo? Como isso nos afeta? Somos autorizados e corretos em julgar? Temos real capacidade em fazê-lo? Temos condições de fazer isso? Vamos olhar para o texto. Eu quero que você preste muita atenção no que esse texto tem para nós, para você, até para que você saia daqui com o entendimento correto, exclusivo, adequado do que a palavra, do que Paulo escreveu para os Efésios, citando o Antigo Testamento. Então, olhando para o texto, a ordem de Paulo é: não se entregue à ira. Esta é a ordem de Paulo. Ele vai complementar a ordem. Ele vai também trazer a reflexão, depois de dada a ordem. Mas a ordem é: não se entregue à ira. Irai-vos e não pequeis, ou estremecei de ira,
mas não pequeis. Paulo está citando o Salmo 4, verso 4, quando ele diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Outra versão do Salmo 4, verso 4, diz: estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Mais adiante nós iremos para este salmo. Eu quero levar você a considerar o salmo e faremos um paralelo entre, sempre olhando para o que Paulo escreveu no Novo Testamento, juntamente com a citação dele que nos traz o salmista, Davi, dentro do seu pano de fundo, dentro lá da sua vida, do seu contexto, da motivação que o levou a escrever aquele salmo. Pois bem, nos textos Antigo e Novo Testamento, nós não temos licença, muito menos estímulo para nos entregar à ira. Eu quero repetir porque nós vamos bater nessa tecla. E quero também repetir porque talvez você pense diferente ao olhar para esse texto. E talvez seja exatamente a leitura desse texto ou a compreensão até aqui desse texto que o motive a um outro entendimento. Nós não temos licença nem estímulo para nos entregar à ira. À luz das Escrituras, é evidente que a ira é usada para revelar descontentamento, discordância e firme decisão de não compactuar com o pecado. Isso em toda a palavra. Quando, por exemplo, a revelação afirma que Deus se ira, parece apresentar estas atitudes, à semelhança de outros personagens também. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Veja o exemplo de Deus nesse texto, Êxodo 4:14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Descontentamento, discordância, não compactuar com o pecado, ou com o pensamento, com a inclinação pecaminosa. E aqui o Senhor está num diálogo com Moisés e revela isto no diálogo com ele. E o texto diz que ele revela esta discordância na insistência de Moisés em não fazer o que Deus tinha para ele, através da ira. Aí nós temos um outro texto, em Êxodo ainda, que revela a mesma atitude, mas agora por parte de Moisés. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Você sabe qual é o texto, né? Ao que o texto se refere. Ele volta com as tábuas dos 10 mandamentos, daquilo que o Senhor deu para ele, e quando ele chega, depois de tanto tempo, ele vê o povo nessa atitude, e diz o texto que a ira foi acendida em Moisés. E ele quebra as tábuas. E aí vem a consequência na sua relação com o povo. É por isso o questionamento de Deus a Jonas. Veja Jonas 4, versos 4 e 9. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? E no verso 9 ele volta a dizer: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável
a minha ira até a morte. Eu não vou aqui trabalhar esta afirmação de Jonas, e nem considerar Jonas, estou considerando o Senhor, mas Deus está perguntando a Jonas, sua ira tem base? Ela está alicerçada contra o pecado? Sua indignação é santa? É isso que Deus está perguntando para Jonas. Quando nas duas oportunidades, ele se volta e pergunta, é razoável a tua ira? Quer dizer, ela é considerável a minha semelhança? Você está descontente com o pecado? Você está indignado com a ação do povo que me rejeitou e decidiu ficar do lado do pecado? Nós sabemos que não foi essa a ação do povo. Nós sabemos que o povo se arrependeu no seu todo e voltou-se ao Senhor, converteu-se ao Senhor. Por isso o Senhor está perguntando para Jonas, é razoável a tua ira? Então nós sabemos que à luz das Escrituras, a ira é usada para revelar esse descontentamento, essa indignação, esta firme decisão de não compactuar com o pecado, como esses textos que nós vimos. Mas perceba que o termo é normalmente usado para expressar também juízo. Expressar a ação resultante do julgamento de Deus sobre a ação do pecador. Muitos textos na Bíblia, no Antigo e Novo Testamentos, nos trazem esta compreensão acerca da ira. Eu vou trazer alguns para vocês, para exemplificar isso. Isaías 5:25 diz, por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes, e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Está falando de indignação acerca do pecado, como os textos anteriores, mas está indo além, porque está falando de juízo. Veja, por exemplo, Isaías 10, verso 5. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Falando da disciplina do Senhor, a usar determinado povo em determinada situação para revelar o seu juízo. Veja Jeremias 23:20. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Veja Miqueias 7, verso 9. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Veja Sofonias 2:2, o último texto do Antigo Testamento, que nós estamos trazendo. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. E essa expressão é muito conhecida nas Escrituras. O dia da ira, o dia do juízo. O momento em que Deus vai julgar a terra. O momento em que Deus vai julgar as pessoas. O Novo Testamento também tem a mesma compreensão. Veja Mateus 3:7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Isso é João Batista falando. Veja João 3:36, muito conhecido esse texto. Palavras de Jesus Cristo, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna.
O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece o juízo do Senhor. O último texto, 1 Tessalonicenses 1:10, falando da ira vindoura, a semelhança do Antigo Testamento, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Percebe? Textos e mais textos que apresentam este termo, ira, especialmente associado à pessoa de Deus, como simbolizando o juízo de Deus, representando o seu juízo sobre as pessoas, sobre o pecado. Não só o descontentamento, não só a indignação, não só o não ter nenhum pacto com isso, mas uma ação julgadora. E uma ação como resultado do julgamento, juízo. Então há espaço para indignação contra o pecado e reação resoluta pela santidade, tendo Deus como referência. Na realidade, esta até seria uma forma de viver coerentemente a vocação que recebemos, como Paulo afirma em Efésios 4:1. Quando ele diz que nós devemos andar de modo digno à vocação a que fomos chamados. Então há espaço para isso, mas decididamente, preste atenção, decididamente não somos exortados à ira. Não podemos afirmar à luz das Escrituras que Deus nos manda, nos ensina, nos motiva e até nos permite irar. Isto porque normalmente a ira se dá em tom pecaminoso devido à nossa condição natural. Alguns afirmam, mas Deus se ira e não peca. E aí eu respondo, biblicamente, Deus, não o homem. Não queira se assemelhar a ele. Deus se ira e não peca. Porque Deus é perfeito. Porque ele não tem pecado. Porque ele não é como nós. Mas não o homem. O homem é imperfeito e sua essência é composta pela natureza pecaminosa, além de sua própria limitação como criatura. A ira implica em julgamento. É resultado de julgamento. Por isso que ela é associada nas Escrituras, como nós vimos agora, nesses textos, com o juízo de Deus. A ira sempre está associada com o juízo do Senhor. Então, quando fala acerca da ira de Deus, ela não está falando só de algum sentimento. É um sentimento que promove uma ação. É a ação vinda do julgamento, mas uma ação que revela disciplina, que revela juízo. Nossa capacidade, meu irmão, minha irmã, a nossa capacidade de julgar é profundamente rasa. Uma contradição, né? E ainda assim ela é contaminada. E talvez a maior prova disso está na ação seguinte, no resultado do julgamento que fazemos. Deus age na medida, sem erro, pois ele, como afirma Jeremias,
no texto, Jeremias 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Deus é onisciente, Deus é todo-poderoso, e Ele tem a capacidade de julgar a cada um de nós. Ele tem a capacidade de entender o que pensamos e sentimos, mesmo quando nós nem entendemos. Mas Ele entende, Ele sabe. Agora veja o que o texto diz a respeito do homem. Aí é Jeremias 17:10. Olha o verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O homem julga em meio a condições de engano. E naturalmente, quando reage pela ira, peca. Por isso a exortação é para não haver associação com o homem iracundo. Olha, por exemplo, esses textos em Provérbios. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Percebe? Ira está associado a pecado da parte do homem. Quando o homem se ira, quando o homem é levado pela ira, ele peca. Então, firmado no entendimento do Antigo Testamento, Paulo exorta a não se entregar à ira. Veja o próprio texto citado. Você está aí com Efésios 4, né? Então agora eu não coloquei aqui. Então vá para, sem desmarcar, vá para o Salmo 4. Vá para o Salmo 4. Olha o verso 4. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Mantenha aí aberta a sua Bíblia. A ideia contida no texto é de que quando assaltado pela ira, devido a um julgamento qualquer, devemos ponderar a realidade e sossegar o coração. Percebe isso no texto? Quando a ira bate a porta, o texto está dizendo, olha, pondere a realidade e sossegue o seu coração. É uma chamada à consciência de nossa limitada condição e à confiança no Senhor. O que Davi está fazendo é exatamente isso. Está olhando para o homem a partir da sua própria realidade e dizendo, calma, não, espere, diante dessa situação terrível, difícil, calma. Antes de você tomar a decisão, julgar todas as coisas, antes de você agir mediante este julgamento que lhe assalta, pare, pondere a realidade através do Senhor, considere o Senhor e sossegue o seu coração. Isso fica mais evidente quando lemos o verso seguinte. Olha aí o verso 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Outra versão diz, ofereceis sacrifícios justos como Deus requer e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Diante da angústia, olha, agora vamos pensar no caso lá
que o texto em si está revelando, o texto do Salmo 4. Diante da angústia provocada pelo pecado alheio, pecado de outros, Davi volta-se para o Senhor e constata a urgência em confiar em Deus, deixando para ele o juízo e a vingança. Davi está dizendo: não faça, não seja o julgador, não seja o vingador. Sossegue o seu coração, confie no Senhor e deixe que Ele faça o que tem de ser feito. Isso nos faz lembrar das palavras de Paulo, citando mais uma vez as palavras de Moisés no Antigo Testamento, lá em Romanos capítulo 12, versos 19 a 21. Eu vou ler para vocês. Ouça: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus. Pois está escrito: minha é a vingança, eu a retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Isto é palavras de Paulo em Romanos 12, versos 19 a 21. A vingança pertence ao Senhor. Por quê? Por que a vingança pertence ao Senhor? Porque Ele é Deus. Porque Ele conhece todas as coisas, inclusive todas as coisas que estão envolvidas. Inclusive todas as coisas que estão envolvidas na situação em que você está ou na situação que você viveu. Então o Senhor, através da sua palavra, e aqui nós temos esses textos todos voltando-se para isto, está dizendo: não ache que você tem a capacidade de entender todas as coisas, de entender o coração, o seu próprio coração e o coração das outras pessoas. E não ache que você tenha condição de julgar sem se envolver o suficiente para determinar o que é certo e errado e dar o devido para as pessoas. Entregue isso para quem tem capacidade. Não se deixe levar pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja. É o que esses textos estão ensinando, e Paulo lá em Efésios 4. Não seja soberbo ao julgar como se tivesse todas as condições, pois a ira se levantará como resultado de sua ação inapta, e você pecará contra o Senhor e contra as pessoas ao seu redor. Vai pecar. Você já ficou irado pelo trabalho incorreto de alguém? Tente responder a pergunta. Você já ficou irado por causa de um trabalho incorreto de alguém? Já ficou irritado pelo atraso de alguém? Já agiu irado por entender que alguém foi injusto para contigo? 2 problemas imediatos diante de coisas assim. Primeiro, você é perfeito para julgar? Mesmo tendo os princípios do Senhor como referência para o seu julgamento, você nunca pecou, nunca falhou, nunca foi irrepreensível. Então quem é você para julgar? O segundo problema imediato
O segundo problema imediato, o que a ira promove em você? Seja honesto. O que a ira promove em você? Ao se irar como resultado de seu julgamento, você imediatamente fica sereno? Você consegue raciocinar com clareza quando está irado? Consegue falar com gentileza? Consegue se relacionar sem nenhuma alteração? É assim que você age? Certamente não. O que acontece? Você peca. Quando a ira surge como resultado de um julgamento, nós pecamos. Então a ordem bíblica, não só de Paulo aos Efésios, mas a ordem bíblica é: não se entregue à ira. E não use esse versículo como desculpa para dizer que você pode se irar sem pecar. Porque nós não somos perfeitos, não somos Deus, e não podemos irar sem pecar. Então não se entregue à ira. E ele completa esta ordem dizendo: resolva seus conflitos. Voltando para Efésios 4, verso 26, a parte final, ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Outra versão diz: acalmai a vossa ira antes que o sol se ponha. E aí eu me lembro lá do texto de Salmo 4, que nós já lemos algumas vezes. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. A ideia é a de resolver a questão que envolve a possibilidade de irar-se. Não necessariamente a exortação, tanto de Davi quanto a de Paulo, nos conduz a tratar com as pessoas envolvidas antes que o dia termine. Pode ser que isso seja necessário, mas o direcionamento é para o Senhor. A nossa ação para com o Senhor e não para com as outras pessoas. Veja que no caso de Davi, lá no Salmo, ele fala de pessoas que talvez nem fossem de seu convívio, de seu ciclo de intimidades. A solução não está em julgar. Muito da exortação de alguns para que se fale com a pessoa envolvida imediatamente se baseia na ação julgadora. É mais ou menos assim: alguém está irado, ou então vem falar conosco e a gente diz: você pode ter entendido erradamente. Vá, coloque a questão, ouça atentamente, julgue corretamente e então fale, coloque as coisas em seu devido lugar. Meu irmão, minha irmã, há lugar para esse tipo de ação, mas decididamente os textos aqui envolvidos não apontam para isso. A mensagem do texto é: descanse o seu coração no Senhor. Resolva o seu conflito com o Senhor. Você não vai resolver o seu conflito saindo, não, será que eu entendi corretamente? Então eu vou lá. E aí vira para a pessoa e fala: o que você falou para mim? Ou então vai orientado e vai calmo, eu vou ficar calmo. E aí respira, conta de 1 a 10, faz a contagem do Oance, e assim vai, e chega lá e tenta chegar calmo. Bom dia, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, eu ouvi tal coisa, mas eu acho que eu não entendi muito bem. O irmão poderia falar
para mim o que realmente afirmou, e a pessoa começa a falar, e dependendo do que fala, a pessoa já se altera. Isso é uma ação julgadora. A pessoa está se colocando como juiz. Fala, estou te dando a oportunidade para você falar. Fala que eu vou julgar se está correto ou não. E dependendo do que eu achar, eu vou reagir. É exatamente o que o texto diz que não devemos fazer. É agir contrário ao ensinamento do Senhor. Isso não implica em não conversar e em não resolver as questões, mas sim em saber que mesmo que o façamos, somente Deus é perfeito e somente Ele pode colocar as coisas em seu devido lugar. Refletir antes de falar, inclusive, é ensinamento do Senhor. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, eu estive diante de situações que queria resolver imediatamente, ouvir e falar de maneira que a justiça, aos meus olhos, imperasse. Mas em várias oportunidades eu decidi dormir, deixando a conversa para o dia seguinte. E muitas vezes essa decisão se mostrou edificante. Porque normalmente eu observei duas coisas nesse tipo de ação. A primeira, eu sempre estava mais calmo, com maior capacidade de raciocínio, sem deixar levar-me pela ira no dia seguinte. E a segunda, o que ajudava a acontecer a primeira, eu sempre percebia que o motivo de toda a minha angústia se baseava no meu ego. Eu estava me sentindo ferido, injustiçado, exposto e queria vingança. Assim como queria que as pessoas me vissem corretamente. E me esquecia de que não importava nada disso, mas sim minha adoração ao Senhor, mesmo que em meio às injustiças. Pois há espaço para adorar ao Senhor quando perseguidos, injuriados e injustiçados. E às vezes é um excelente exercício para tornar o nosso coração submisso ao Senhor e santo. Mas todas as vezes que alguém age para conosco de uma maneira que nos afeta, que nós julgamos e sentimos injustiça da parte do outro, que está errado, e queremos resolver a questão, e queremos que a coisa seja da maneira correta, e exigimos e agimos, estamos pecando. Principalmente porque, aliás, esse pecado começa porque nós não nos voltamos para o Senhor, nós nos voltamos para nós mesmos. Paulo está afirmando, a semelhança de Davi, não alimente a ira, adore ao Senhor. Logo, resolver o conflito nem sempre significa resolver com as pessoas, pois nem sempre elas o querem, mas sim resolver com o Senhor. E Paulo termina a sua ordem, chamando a reflexão com o verso 27. Ele não abra a porta para o diabo. Verso 27, nem deis lugar ao diabo. A ira, eu vou fazer algumas afirmações aqui para concluir. A ira é porta aberta para a ação de tudo aquilo que o diabo representa. Estar irado é a forma consciente mais próxima da forma inconsciente de alguém quando possuído por algum espírito maligno. O irado fala sem pensar,
age sem pensar, faz coisas inimagináveis, inclusive a capacidade de atentar contra a vida. Às vezes a tensão é tão profunda que a pessoa, após passar o período de ira, nem consegue se lembrar de tudo em que estiver envolvido. A ira é porta aberta para a ação direta do diabo. A ira é porta aberta para outros pecados. A ira produz tudo que desagrada ao Senhor, tudo que é contrário à santidade. E o diabo sabe muito bem como usá-la para os seus desígnios, especialmente para com seus planos, para destruir as duas instituições, criações estabelecidas pelo Senhor, a família e a igreja. Exatamente por isso, Paulo, mais tarde, chegaremos lá, se Deus permitir, terminará esta carta afirmando que revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Capítulo 6, verso 12. Portanto, o que Paulo está dizendo é: não dê vantagem ao diabo, que deseja a destruição das relações pessoais alicerçadas na santidade do Senhor. Não dê vantagem para o diabo. Não dê lugar para ele. E eu quero concluir dizendo: todas as vezes que você se sentir injustiçado ou humilhado, antes de reagir com seu senso de justiça, lembre-se do Senhor. Lembre-se do Senhor. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não exigiu justiça. Ele simplesmente passou por aquilo que estava determinado para ele, através do plano de Deus. Eu li Isaías 53, alguns versos. Lembre-se, quando você estiver injustiçado, se achando injustiçado e humilhado, lembre-se de Cristo e o adore, reconhecendo a sua limitação e aprendendo a descansar no plano do Senhor. Aprendendo a matar o seu ego e a exaltar o Senhor, mesmo que seja através do seu sofrimento, da sua humilhação. Feche seus olhos para responder ao Senhor.
cobri-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Em Cristo firme está, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei,